Bom, boa noite para todo mundo. Para quem está chegando hoje, eu vou só dar um pequeno contexto, assim, de que esse projeto Tessituras, que é uma parceria minha com a Cris, nós somos analistas, membras do IJUSC, né, que é o Instituto Jungiano de Santa Catarina, e eu e a Cris daqui, a Biana e a Andrea e o Leandro também fazem parte de um projeto do IJUSC, que é o projeto de clínica social e comunitária. E aí a gente entende que esse projeto nasceu da necessidade da gente criar um espaço de discussão, de debate coletivo que fosse aberto, que tivesse esse potencial de integração mesmo, da gente se conhecer melhor, trocar, né? Cruzando e tecendo, né? E num primeiro momento, a discussão, a reflexão sobre trauma. E é um tema assim que é de meu interesse, meu tema de pesquisa, da monografia, tal, e que eu e a Cris, a gente foi dialogando sobre isso. E as questões culturais, né? Os complexos culturais ou os atravessamentos da cultura na nossa percepção sobre o trauma. No primeiro ano, a gente fez esses encontros presencialmente na sede do ISJUSC, e aí, esse ano, a gente tinha esse interesse de convidar mais pessoas e pessoas que fossem de fora, né, para participarem desse debate com a gente. Então, a gente entendeu que um formato interessante seria o formato online, né? Que inclusive permitiu que era um desejo que a Gi tivesse com a gente desde o começo, então a gente conseguiu programar a participação da Gi. Isso já fazia parte do nosso projeto desde o ano passado. A gente quer que ela venha para Floripa, para Santa Catarina, e dialogar presencialmente com a gente, mas ela está nos finalmente aí do doutorado, né? Então vamos esperar por um momento propício. E aí veio essa proposta da gente trazendo essas discussões, né? No primeiro semestre, a gente deu um enfoque maior na questão do trauma psíquico mesmo, e a gente trouxe a Anitta, a Joyce, a Mari para falarem do trauma, né, nessa perspectiva clínica. E agora, para o segundo semestre, vocês vão perceber que a gente vai conversar um pouquinho mais a partir dessa interlocução com os complexos culturais, né, com esses atravessamentos socioculturais. E eu acho que ficou bem legal a Gi estar no meio do caminho, né? Porque esse caso que ela traz emocionou a gente no congresso justamente por isso, né? Por trazer tão claramente, evocar, né, assim, essas dinâmicas arquetípicas, culturais, enfim. Ela vai falar disso mais para frente, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Essa é a proposta. A Gi vai falar por um tempo longo, o nosso encontro é até, a gente combina de fazer até as 22 horas, né? Então a Gi vai falar aí uma hora e pouquinho, e o restante do tempo a gente abre para discussão. Então anotem suas questões, né? Porque daí mais pro finzinho a Gi abre e a gente consegue fazer um debate mais ampliado, tá bom? Cris, se apresenta a Gi, então. Maior prazer. Vou repetir também um pouquinho só no início, que é uma honra te receber aqui, Gi, né? E dar boas-vindas para todas e todos que estão junto com a gente também. E uma honra estar recebendo vocês de novo, que estão chegando no nosso encontro, né? Para esse reencontro, eu diria, né? Depois de uma pausa de férias de inverno, a gente retoma esse segundo semestre. Então, depois, né, do fio que a Paty veio trazendo para a gente ir lembrando, né, da origem também para seguir,
A noite de hoje, a nossa convidada, né, é a Gisele Gonçalves, psicóloga e historiadora, doutoranda e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, supervisora clínica e professora convidada em pós-graduações e formações de analista. É pesquisadora dos temas dos fenômenos artísticos, literários, históricos e religiosos, sempre sob a ótica da psicologia analítica. É coautora do livro O Trickster da Contemporaneidade pela Vozes. Gi, é um prazer te receber. Sinta-se à vontade, queremos te ouvir. Obrigada, Cris. Obrigada, Pati. Muito obrigada pela acolhida. Obrigada a todos que compareceram, né? Agradeço quem estiver assistindo depois também, a gravação, pelo interesse. Estamos aqui, né? É, esse trabalho tão potente, tão sensível, né? Feito por duas mulheres tão potentes e sensíveis. Então, fico muito feliz de estar manipulando um fiozinho, né, dessa trama, dessa tessitura e tecendo essas velas de navios aí para nos levar ao longe, né? Então, essa apresentação de hoje, para a qual eu fui convidada, foi uma apresentação que eu fiz no congresso da JB, que foi em Salvador, né? E eu achei bem interessante porque esse caso, ele mobilizou muita gente, assim, pessoas que vieram falar comigo, né, que se sentiram afetadas, atravessadas pelo caso, o que só confirma essa dimensão coletiva presente na análise desse caso, né? Porque é interessante que a Paty falou, né, do foco no trauma, né, e agora do foco nos complexos culturais, nessas imagens da cultura, né? Esse caso ele está mais ou menos no meio das duas coisas, porque ele tem uma análise clínica, a gente vai ver que é um caso de trauma, é um caso muito traumático. Eu não vou entrar em literatura de trauma especificamente, mas é um caso, é uma história traumatizante a da paciente, né? E esse trauma da paciente, ele é amplificado com o trauma coletivo que a gente sofreu no processo de colonização do nosso continente. Então, esse trauma maior, né, a ideia é de que esse trauma maior ele escorre para o individual, escorre para o pessoal. Então, é importante a gente analisar, muitas vezes, tanto na clínica, a gente ter esse olhar que tanto está aqui no nível do indivíduo, como também está uma escala acima. A gente também tem que levantar o olhar para esse outro nível de fenômenos, porque muita coisa do coletivo está pingando aqui na gente, né? Então, às vezes, a gente está resolvendo uma coisa no nível clínico imediato ali da pessoa e a gente pode estar negligenciando esses fatores, né? Que são fatores que colocam em movimento tudo isso que a pessoa está trazendo. Às vezes a gente vê, nossa, mas isso aqui está difícil de sair desse lugar, nesse caso, mas espera aí, talvez o caso tenha uma raiz muito mais funda na cultura do que parece, né? Quando a gente está lidando ali com uma visão mais de superfície. De superfície eu digo assim, inconsciente pessoal, né? Para nós, superfície é inconsciente pessoal. É o mínimo que a gente trabalha em termos desses níveis, assim, né? A gente sempre está nesse consciência e inconsciente pessoal, né? Então, acho que é interessante partilhar e gostaria bastante de ouvir vocês depois, com questões, com impressões, tá? Então, eu vou começar. Vou, compartilhar a tela. Cris, só uma coisa. Falei Cris porque eu estou vendo você maior aqui, tá? Pode ser qualquer pessoa. É, eu acho que para eu compartilhar, eu tenho que compartilhar a tela cheia, né? A tela. Não é Isso, a no minha tela computador, cheia? Deixa eu isso. ver. E se tu puderes de deixar a tela cheia, fica mais fácil depois, porque às vezes dá uma trancadinha. Tá, deixa eu ver aqui.
É PowerPoint, Ju, hoje? Ou É é- PowerPoint. Então, me ajudem aqui só com uma coisa. Eu compartilho a própria tela do PowerPoint, porque se eu deixar a tela inteira aqui para compartilhar, não daí aparece você não consegue voltar para o Zoom, né? isso. Isso, compartilha a tela do PowerPoint, daí quando já estiver compartilhando, você vai para a tela do PowerPoint e aí você coloca a tela Ah, cheia. ok. Ok. Tenta fazer assim. Como é que tá para vocês? Vocês veem a imagem? A gente está vendo a imagem, mas não está na Sim. tela cheia. Isso. Agora eu vou deixar na tela cheia. E Ah, agora? apareceu certinho, tá a tela Ah, cheia. então tá bom. Vou começar então contando uma história para vocês, tá? Do alto de uma montanha, eu assistia estarrecida à destruição de minha aldeia. Casas em chamas, pessoas gritando e correndo, desespero e morte por todos os lados. Eu havia conseguido subir o morro e me distanciar da catástrofe. Deitada no chão, à minha frente, uma senhora velha, indígena, que parecia ser minha avó, agonizava. Havia sido mortalmente ferida. Ela me pedia que fugisse para longe. Eu dizia: não posso abandonar a senhora. E ela insistia que eu não deveria ficar ali. Como se despedindo, ela enfia devagar a mão num ferimento que há no centro do seu peito, um buraco cercado de sangue. Puxa dali de dentro uma grande presa, um dente de onça. Amarra-o num cordão e me entrega, pedindo novamente que eu fuja para longe. Vejo que ela está indo embora desse mundo. Amarro o colar com o dente de onça no pescoço. Corro, corro muito, corro muito. Não sei para onde. Isso é um sonho que me foi narrado na primeira sessão de atendimento de uma paciente. Foi um sonho inicial e não só um sonho inicial, isso é um sonho iniciático, né? É um sonho que está dizendo que um portal está sendo atravessado, uma iniciação está começando, esse sonho vai descortinar muitas coisas e ele é como uma lamparina do processo que se segue. É olhando pelas imagens desse sonho que a gente consegue transitar pelos episódios, né? Pelos fatos psicológicos que vão correr aqui. Então, esse trabalho, essa análise que eu trouxe aqui hoje, ela é uma análise que se debruça sobre a dimensão da alteridade na psique. A gente vai falar dos fatores que representam essa autoridade na psique, no nível individual e no nível coletivo. No nível individual, os fatores que representam essa alteridade são ânimos e ânima, né? E no nível coletivo, eu escolhi a imagem da onça que está presente nesse sonho. No sonho a gente viu só a presa dela, né? Mas tem muitas coisas ainda para serem contadas. No nível coletivo, a gente trabalha com essa imagem, então, e vamos costurando as duas coisas, tá? Então, primeiramente, no nível individual, a gente precisa situar, né, de qual perspectiva nós partimos quando a gente está falando de ânimos e ânima. Então, não é aquela perspectiva junguiana clássica que eu estou usando aqui, tá? Porque aquela perspectiva junguiana clássica, embora eu entenda perfeitamente que ela é fruto de uma conjunção histórica,
né, de um contexto cultural europeu, numa data específica, numa época. O Jung é um homem da época dele, né? Então, aquelas definições de ânimos e ânima, elas obedecem esse contexto cultural. Mas para hoje, a gente sabe que como a teoria junguiana é uma teoria viva, é uma teoria que se desdobra, né? A gente entende que não dá para se situar naquela concepção antiga de ânimos e ânima, porque ela é, digamos assim, minimamente preconceituosa, sobretudo com as mulheres, né? A gente, sendo mulher, ler essa definição de ânimos e ânima é um pouco desconfortável, né? Um pouco não, é muito desconfortável quando alguém diz que a sua parte intelectual é um acidente deplorável, né? Que a natureza da sua consciência está ligada a Eros, expressa essa polaridade arquetípica. Tá, mas e se vocês não se reconhecem nisso? Então, ele está falando da sociedade europeia, suíça, daquela época, que é o parâmetro que ele tinha. Mas nós não somos a psique do colonizador, que tem uma vida estável, que está numa Europa que passou ali da Belle Époque, está todo mundo bonito, todo mundo rico, todo mundo desfrutando da vida. Nós não temos essa psique, nós temos a psique do colonizado. A gente tem outra história. A gente está lendo Jung desde a América Latina, desde o Brasil. Então, o nosso olhar jamais vai poder ser o mesmo, né? Porque a gente tem uma outra biografia e isso vai condicionar os nossos olhos, né? Não é o olho que enxerga, é alguma coisa que faz o olho enxergar, e essa coisa é esse nosso contexto de onde a gente vem, né? Então, para trabalhar aqui com ânimos e ânimo, eu estou partindo da perspectiva da Paul Jung-Eisendrath, que eu achei que é uma definição assim que pode nos ajudar bastante. A Paul, ela trabalha com essa perspectiva junguiana da contrasexualidade, mas, ou seja, de que ânimos e ânimas são estruturas contrasexuais, né? Então, o meu ânimos, sou mulher, vou ter ânimos, esse ânimos, ele necessariamente caracteriza alguma coisa contrária à orientação de gênero da consciência, então é uma contrasexualidade, mas a Polly rejeita essa ideia de que a mulher tenha a identidade consciente dela compensada por uma masculinidade arquetípica, né? Então, esse complexo sexual, ele é formado pela representação daquilo que é inteiramente diverso de mim e que se relaciona ao meu imaginário de identidade de gênero, né, oposta àquela que eu assumo como própria, ou seja, esse ânimos tem a marca do meu imaginário daquilo que eu relaciono ao gênero masculino na cultura, se eu me identifico com o gênero feminino. E se eu me identifico com outro gênero, então o meu ânimos vai ser contrasexual. Ele vai assumir a forma daquilo que eu vejo no gênero oposto ao meu, que no caso, se eu me identifico com o gênero masculino, vai ser o gênero feminino que está lá contrabalançando a posição egóica, né? Então, isso inevitavelmente é condicionado por parâmetros culturais, porque a gente não está dizendo tem um arquétipo que está moldando esse ânimos que está aqui dentro de mim, no meu inconsciente. A gente diria melhor se dissesse: existem dados da cultura que eu reconheço como opostos ao meu gênero que condicionam esse aspecto do ânimos em mim, tá? Mas então onde entra a base arquetípica? A base arquetípica, ela é dada pela predisposição em formar essa estrutura, né? Essa predisposição inata para ter uma contrasexualidade interior, digamos assim, que é a estrutura que vai me impelir na busca ao outro. Então, carrega esse sentido o conceito de ânimos e ânima da Polly, né? E aí, uma definição um pouco mais fechadinha, mais bonitinha, pensando conjuntamente com a autora, aí eu me coloco, né? Como é que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo essas estruturas como algo que ajuda o ego a se relacionar com o imaginário relativo à alteridade, né? E também baseado no Coleman, a gente considera que esse fator ele vai tomar a forma de um ser feminino nos homens e de um ser masculino nas mulheres, a depender da atitude consciente
e da forma como a nossa alma vai compensar, vai complementar essa atitude consciente. Então, o Coleman vai dizer assim: o ânimos e a ânima são caleidoscópios de imagens que personificam, que sintetizam, que materializam estados afetivos e emocionais nossos e que irão modular as nossas fantasias. Então, essas estruturas sintetizam esses estados, e isso me impele à busca, né? Então, porque a alteridade interna ela é projetada. Então, são fatores que movimentam o desejo, que impulsionam a busca pelo outro, né? Movimentando ou esse desejo por aquilo que me atrai, ou então evocando repulsa, remetendo a essa lógica luminosa, né, ambígua de amor e pavor que está presente sempre no símbolo. Então, um conteúdo inconsciente projetado, é claro que ele não tem apenas uma dimensão, né? Ele não tem uma polaridade só. Ele está sempre transitando entre essas pontas de amor e pavor, né? Por isso, o luminoso. Então, expressões arquetípicas da ânsia por união, né, essas estruturas internas, elas remetem à emoção profunda sentida pelo ser humano desde os primórdios da vida, ao nascer de uma mãe a qual se vincula. Aludem à sensação de pertencimento e envolvimento vitais à sobrevivência. E isso mais tarde vai impulsionar o indivíduo às relações. Então, a gente tem aqui três fontes de onde essas estruturas se formam, né? A gente tem uma base arquetípica, que é aquilo que nos dá a predisposição para essa contrassexualidade. Essa base arquetípica também vai nos predispor a nos vincular em dia com um cuidador primário, e posteriormente com outros cuidadores, e posteriormente com outros seres, né? E também dos dados da cultura, do imaginário da cultura. Então, viria dessas três fontes, assim, essas instâncias de ânimos e ânima. E, embora o Jung tenha negligenciado um pouco esse aspecto da paixão, do desejo, da sexualidade, né, que a gente vê assim, quase como uma sombra na obra do Jung, porque onde que ele fala disso, né? Ao contrário da obra freudiana, por exemplo, que ele está focando na sexualidade o tempo inteiro. Isso na teoria junguiana está um pouco difuso pelos escritos, mas é muito pouca coisa. Então, essa sexualidade, quando ela aparece, ela está lá na Cisígia, né? Está falando desse desejo, desse fascínio pelo outro, que impulsiona uma busca pelo outro, né? Então, aqui, vou começar com o caso clínico. Vou chamar essa paciente de Ana. Era uma professora universitária, muito jovem, na casa dos 35 anos, mas que já tinha uma carreira acadêmica consolidada, era uma pesquisadora. Frase dela bastante comum eu gosto de trabalhar porque no trabalho eu estou podendo, no trabalho eu estou saudável. É a minha parte saudável, é a minha parte que funciona, né? Mas ela procura terapia em decorrência do sofrimento causado pelas relações afetivas. Ela tinha muita dificuldade de relacionamento, ela era casada, tanto com o companheiro atual como com os anteriores, né? E graças a esses conflitos, ela decide procurar ajuda. Então, ela vem com essa queixa manifesta. Mas quando ela começa a falar, eu comecei a perceber que, apesar da queixa ser ali sobre a parceria amorosa, os relatos traziam muitos dados traumáticos de uma parentalidade vivida, um complexo materno e um complexo paterno extremamente negativos. Eu sei que essa nomeação de complexo positivo e negativo é meio controversa, mas ela me ajuda bastante na clínica, né? A gente sabe que às vezes um complexo materno negativo ele pode positivamente convocar a elaboração daquele material, mas estou entendendo aqui um complexo negativo como mãe ruim mesmo na psique, pai ruim mesmo na psique. Então, ela tinha isso dos dois genitores, dos dois lados. Nessa criação que ela teve, não teve uma influência que se salvava, era tudo negativo. E
a ferida assim mais evidente que foi trazida por ela era uma sensação de desamor, né? De desamparo, de não ter sido amada, por isso não conseguir se amar, de não ter sido amparada, por isso não conseguir se amparar. Então, uma sensação de solidão excruciante que não deixava ela viver sozinha, ela era muito insegura. Então, ela tinha que buscar uma muleta nas relações afetivas. Ela não conseguia ficar sozinha, porque sozinha ela implodia. Então, ela precisava de uma figura que fizesse esse cuidado parental que não foi feito. Claro que dava errado, né? Porque essas figuras afetivas da nossa vida, elas não estão lá para suprir um buraco de uma parentalidade que não existiu, né? Então, começando pela ideia do complexo materno da Ana, a gente pode dizer assim, a mãe da Ana, ela era descrita por ela como uma mulher muito vigorosa, muito, muito, muito forte. Ela tinha medo até do tom de voz da mãe dela. Era uma mulher que, como ela dizia, preenchia o ambiente com a energia dela. Assim, era uma energia muito forte. Só que toda essa força estava enjaulada, porque essa mulher era profundamente infeliz, graças ao relacionamento afetivo dela, graças ao casamento dela, que parecia constranger todas as possibilidades de crescimento dessa mulher, porque ela estava num casamento com uma figura masculina bastante asfixiante, era o pai da Ana, né? Então, e tem um outro dado importante que desde a infância essa mulher foi educada sendo exposta a níveis brutais de violência e de desamparo. Então, ela foi criada pela bisavó, se não me engano, e ela levava surra todo dia. Naquela época eram pessoas assim de um contexto muito humilde, com muito poucas informações, né, sobre como é que se cuida de um filho. Essas informações não chegavam para essas pessoas sobre a sensibilidade de uma criança. Então ela era submetida a muita violência, a muito espancamento. Então a única linguagem que essa mulher conheceu foi a linguagem da agressividade. E foi aquilo que ela passou para frente na filha por meio dessas surras intermináveis, né? Com relação ao pai, a gente tem ali um super distanciamento afetivo e uma uma repulsa pela personalidade da filha, e ele deixava muito claro que ele repudiava essa personalidade. Ele comparava essa filha com outras mulheres da família o tempo inteiro. Então ele dizia: a fulana de tal é mais educada que você, a fulana de tal já casou, já tem filho, já tem não sei o quê, você não tem. A outra lá é melhor do que você, porque ela é uma filha que cuida do pai assim assado. Então ele tinha uns parâmetros, né, femininos inatingíveis que ele trazia para ela. Então é um complexo super negativo, é aquele masculino, né, que vai dizer assim: eu só vou te amar se você merecer e você não merece. Você precisa melhorar muito para merecer. E ele nunca fez segredo de que, na verdade, que ele queria ter tido um filho homem, né? Então, quando a Ana estava com 7 anos, nasceu essa criança, esse irmão, e o pouco de atenção que ela recebia dos pais, aí acabou de vez, então ela fica muito incomodada quando essa criança nasce, né? E ela começa a expressar sentimentos negativos por essa criança. E esse era o único canal de obtenção de atenção dela. Era quando ela xingava o irmãozinho, era quando ela empurrava, era quando ela, sei lá, passagens, né? Cuspia na água que ele ia tomar banho, tinha todos esses eventos, assim, essas expressões de insatisfação, né, e de raiva, né? Então, isso foi fazendo com que ela foi desenvolvendo cada vez mais fantasias de inferioridade, porque o filho homem era o filho dourado, né? E eu não sou amada como ele, deve ser porque eu não sou boa o suficiente. E aí começa, então, um processo psíquico, né? Nessa criança, quando o irmão nasce, ela está com 7 anos, começa esse processo de entender que esse universo masculino é muito mais valoroso e muito mais importante do que ela, como menina. Então ela vai cultivando essa ideia dentro de si, que aquilo que é masculino é melhor, aquilo que é masculino na nossa cultura,
os valores masculinos na nossa cultura, porque são relacionados ao homem na nossa cultura, né? Racionalidade, objetividade, distanciamento emocional, né? A hipervigilância com as emoções, ela vai desenvolvendo essa ideia de que ela precisa se identificar com isso para ser boa. Então, até a vida adulta, ela vai conscientemente desenvolvendo em si esses atributos relacionados ao gênero masculino numa sociedade como a nossa, patriarcal, e aí ela vai se orgulhar desses atributos porque eles levam ela a obter êxito na vida profissional, né? Então ela se orgulha da posição de cientista racional, objetiva, intelectual. Então, esse era o lugar onde ela funcionava. Agora, o universo relacional, o universo de Eros, o universo subjetivo, né, que na nossa cultura é muitas vezes associado ao feminino, isso estava distante da consciência dela e, portanto, vai dar a tônica da contrassexualidade. Então, esse elemento interno que compensa essa atitude egóica é um elemento marcado por esse feminino. É complicado usar essa nomenclatura feminino sem a gente relacionar diretamente com mulher, né? Eu gosto muito da teoria do Byington nessa hora, porque ele vai dar outro nome. Ele fala isso aqui é um dinamismo matriarcal, o dinamismo da sensualidade. Ele relaciona a sensualidade à ideia desse princípio feminino e o princípio masculino ele relaciona a organização. Então, tirando o nome masculino e feminino, fica mais fácil, porque aí, usando esses termos mais neutros, a gente consegue, de fato, visualizar que eles estão em ambos os sexos, né? E aí eu queria trazer para vocês, então, duas histórias para vocês entenderem como que essa agressividade da mãe, ela foi absorvida pela filha e em que níveis e como que isso foi sendo inscrito no corpo dessa criança, né, até ela ir crescendo. Quando a Ana era pequena, o irmão dela devia ter por volta de uns 2 anos e meio, 3 anos, ele aparece com uma manchinha, uma cicatrizinha no braço. E a mãe interpreta que aquilo ali era a marca de uma boca, de dentes. E como era pequenininho, ela entende que só podia ser da irmã. Então, ela conclui que a irmã mordeu o irmãozinho para machucá-lo, né? Conscientemente, de própria vontade. Então, a mãe vê aquilo e ela tenta educar a filha para não fazer mais aquilo ali. Só que olha como é a pedagogia de uma mulher que só apanhou na vida. Ela vai ensinar a filha que ela não pode morder o irmão, pegando o braço da filha e dando uma super mordida no braço da filha e perguntando: você gosta quando fazem isso com você? Então, aquela que devia proteger, aquela que devia ter mais controle, mais equilíbrio emocional, é essa que está mordendo a criança. E aí ela entra numa repetição que a Ana vai carregar pela vida inteira, porque ela fica repetindo para a filha assim: você mordeu seu irmão, você mordeu seu irmão porque você é muito ruim, você é ruim que nem merda, você é ruim que nem merda. E muitas vezes na fala da Ana eu escutava isso. Nossa, isso aqui ficou uma bosta. Ai, como é que você tá? Ai, eu tô uma bosta. Nossa, mas tudo que eu faço está sendo uma bosta. Ela sempre trazia essa ideia, né? Essa palavra, esse símbolo, que é uma interiorização dessa oralidade super agressiva dessa mãe, né? E um outro fato que é marcante da história dela, quando ela era pequena, tinha cerca de seus 8 anos por aí, ela presencia um bafafá que deu na família, numa situação de encontro de família, que a mãe brigou com um parente de se atracarem. E esse parente era um homem, né, muito mais forte. Então, as pessoas não separaram a briga, ninguém tinha coragem de interferir ali na briga, talvez por medo de apanhar ali junto. E a única pessoa que interfere é a Ana, que vai defender a mãe dela. Ela dá um pulo nas costas desse agressor e o morde. E assim ela consegue fazer com que ele solte a mãe. Ou seja, olha a forma como ela reage em situações de vulnerabilidade, em situações de limite, né? Vocês vão percebendo que tudo que vai acontecendo com essa menina está marcado por uma oralidade descompensada, agressiva. Então, esse lugar aqui, ele está muito energizado. Isso vem da mãe, né?
Então, ela introjeta isso. Por isso a gente pode dizer que essa persona intelectualizada, ela foi desenvolvida para compensar um núcleo animalizado na psique que é herdado desse materno, né? Ela recebe na infância um diagnóstico de altas habilidades, os pais fazem pouco caso, não querem nem saber o que que é isso. Os pais são chamados na escola para que fosse explicado isso para eles, e eles não tomam nenhuma atitude. As professoras falaram para mudar de escola, porque ela tinha condição de acompanhar uma escola melhor e tal, mas eles não fizeram isso. E como ela ficou naquele mesmo lugar, naquela mesma escola, ela tinha um desempenho muito acima das outras crianças, então as professoras elogiavam muito, estavam sempre elogiando os trabalhinhos da Ana, as coisas que ela fazia, né? Ah, ela já sabe fazer continha, ah, ela já sabe escrever. E aí a Ana vai começando a entender que existe um canal de reconhecimento para ela, que por esse caminho aí do desempenho, ela consegue obter algum tipo de amor. É o primeiro registro dela de valorização dela. Então, ela vai se pendurar nesse registro, né? Ela vai ser a pessoa que vai seguir por aí, porque é um lugar seguro por onde ela pode ir para ser aceita. Então, o tempo vai passando e para ela se livrar desse sentimento de autorrejeição que ela traz e que ela projeta em todo mundo, ela vai refinando essas habilidades cognitivas ao extremo, né? Então, quando ela vai para a faculdade, ela vai estudando e ganha bolsa disso, ganha bolsa daquilo, vai fazer um estágio em outro lugar, ela vai galgando assim posições com uma voracidade. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer esse curso, eu preciso ser boa nisso, e ela vai sendo de fato, né? Então, por isso que ela chega tão longe em tão pouco tempo. Ela era uma pesquisadora assim de muito destaque para o tempo que ela tinha, né, de vida acadêmica e tudo mais. É interessante que o que que foi chamar a atenção dela na pesquisa, né? O que foi chamar a atenção dela na pesquisa foi justamente a vida natural, o que está na natureza, né? É isso que é um luminoso para ela, as formas naturais que estão lá, que são, de certa forma, compatíveis com o núcleo instintivo que está aqui, né? Ela começa a fazer estudos sobre comportamento animal e é nisso que ela se especializa. Então, ela trabalha com isso. E, muito embora essa função pensamento seja uma função muito pujante, né? A dimensão afetiva da Ana, ela está lá atrelada nesse complexo contrasexual que permanece infantilizado, permanece estacionado. Então, embora ela tenha, se a gente fosse desenhá-la, ela teria uma cabeça imensa, assim, um corpinho minúsculo, né? Porque é uma pessoa que funciona muito aqui, mas esse corpo que apanhou, esse corpo que foi muito castigado, ele não consegue se entender com outros corpos. É lógico. Gente, quem é que inscreve a Eros numa criança, né? É o pai e a mãe ali manipulando, dando segurança, dando contenção, fazendo com que o toque seja uma coisa boa. Ana não teve isso, ela só apanhava. Então ela não sabia ficar à vontade diante de um outro corpo. Ela não sentia desejo nenhum, ela não sentia nenhum prazer. Entretanto, ela não conseguia prescindir de uma presença masculina junto dela. Então aí ela vai ter um conflito, né? Porque ela quer um protetor, ela quer alguém que seja pai e mãe, mas ela não quer transar. Como é que ela vai ter um relacionamento? Então, incapaz de sobreviver no meio dessa solidão, ela vai pulando de relacionamento em relacionamento para tentar compensar essa falta vivida, né? Mas esses relacionamentos eles malogram, porque ela não consegue se entender fisicamente com ninguém. Aí, quando ela se casa, ela faz isso por uma escolha completamente racional, né? Então, quando ela se casa, perguntei para ela, por que que você se casou, né? O que que você sentia pelo fulano? Porque ela falava muito mal, né, do fulano, o marido. O que que você sentia por ele? Ah, não sei, eu sabia que ele era um homem bom para casar. Racionalmente, ela sabia que ele era. Ela analisou, chegou à conclusão que ele era um homem bom para se casar, né? E quando eu perguntava, mas o que que você sente? Ah, não sei. Esse não sei, sentimento era sempre com não sei. E o que que você sentiu nessa hora? Não sei. E essa hora, o que que veio? Como é que você se sentiu? Eu não sei.
Eu não sabia nada. Esses não seis, eles eram sempre precedidos de, mas eu acho que não sei o quê, não sei o quê. Então, eu estava sempre pensando, né, em vez de sentir. Então, ela não consegue nomear esses afetos por esse marido. O que eu fui percebendo é que esse marido, ele era um homem muito diferente dela, né? E muito distanciado desse modelo de masculinidade patriarcal da nossa cultura, porque ele era um homem sensível, um homem afetivo, muito próximo da natureza, né? E lembrem de como é a contrassexualidade da Ana. Por isso ele foi o vaso perfeito para a projeção desse complexo contrassexual, ou seja, desse ânimos, né? E esse ânimos traz tudo isso que para ela é difícil, tudo isso que para ela é desvalorizado, traz tudo onde ela tropeça, né? Então, que são esses atributos aí que na nossa cultura se relacionam com esse feminino. Ou podemos mencionar o Byton, esses atributos relativos a esse arquétipo de sensualidade e de natureza, digamos assim, né? Então, embora ele fosse um bom cuidador da Ana, o conflito da Ana com ele é que ele não tinha as qualidades masculinas que ela tinha aprendido a valorizar. Então ela achava que ela era melhor que ele, ela se achava superior a ele, porque ela tinha aquelas qualidades. E onde já se viu ele não ter, né? Sem saber que justamente ela estava aderida nele, porque aquilo que ele representa estava ali reprimido dentro dela, né? Então, nas crises conjugais, que foram muitas, esse complexo materno ele sempre tomava frente e a Ana incorporava a mãe, que era uma esposa infeliz, ela mimetizava as explosões agressivas da mãe e era possuída por uma oralidade que era uma metralhadora de ofensas, uma oralidade destruidora. Então, ela ofendia com palavras que ela me contava e que eu sequer conhecia o que significava aquilo, né? Então, ela também tinha uma oralidade voraz que também arrancava pedaço do outro, né? E aí, nesse momento da terapia, né, nesse processo, a Ana vai trazer 3 sonhos. E esses sonhos são cruciais para a gente entender essa dinâmica psíquica. Os 3 sonhos se passam na casa da infância. Então, a Ana tem uma casa, que é a casa onde ela viveu nos primeiros anos de vida, portanto, que ela era menor e se sentia muito mais vulnerável aos adultos, né? Então, é uma casa que ela vem sempre com memórias terríveis de muito desamparo. No primeiro sonho, a Ana se vê correndo no quintal dessa casa, fugindo da mãe. A mãe tem nas mãos um serrote todo enferrujado. Aí eu pergunto para ela, o que que esse serrote te transmitia? Por que que você estava fugindo desse serrote? Ele significa o quê? E ela dizia, né, bióloga, né? Ah, eu fiquei com medo de pegar tétano. Aí eu perguntei para ela, e o que que é o tétano? Como é que você entende o tétano? Ah, é uma coisa que vai trazer rigidez ali para a musculatura, né? Então, o serrote, rigidez. No sonho seguinte, no mesmo cenário na casa, a mãe continua correndo atrás dela. Só que dessa vez, em vez do serrote, está com uma seringa em mãos. E essa seringa tem um líquido paralisante. Então, mais uma imagem ali de paralisia, rigidez, fixação, né, impossibilidade de se movimentar. É aquilo que vem do complexo materno. E no último sonho, em vez de ser a mãe. Ah, detalhe, gente: nos 2 sonhos em que a mãe perseguia, não era o rosto da mãe, eram rostos de demônios. Ela sabia que era a mãe dela, mas a mãe era fundida com um demônio, né? E no último sonho, em vez de ser a mãe que estava perseguindo, eram 2 homens de preto. Esses homens estavam correndo atrás dela para espancá-la e finalmente conseguem alcançar a Ana, e um deles segura os braços da Ana para trás para o outro poder espancá-la. E adivinhem como que ela consegue se livrar desses 2 homens no sonho? Mordendo o agressor, né? Então, essa é a única resposta que ela tem. Essa é a única força que ela reconhece nela, né? Que é uma força agressiva, regressiva, destrutiva, assimilada da mãe. Então, por essas imagens, né, dá para a gente levantar uma hipótese de que essa sensação de imobilidade que a mãe da Ana sentia, uma vez que estava aprisionada nesse casamento, que impossibilitava o crescimento dela, o seu desenvolvimento,
vai contribuir para a formação na Ana de um complexo materno de cunho rígido e paralisante, que se expressa por uma oralidade arrasadora, né? E tomada por esse complexo, a Ana vai oscilar entre dois papéis que sempre a imobilizam. Ou ela se identifica com a criança abandonada que precisa de cuidado, da mãe, do marido, ou ela se identifica com a mãe agressiva e projeta no marido a criança que a mãe quer destruir. Então, ao projetar no marido um ser inferior, é que vinha essa oralidade agressiva acabando com ele. Mas às vezes ela estava na posição infantil e aí precisava do cuidado que ela não teve. Então, a oralidade arrasadora está no polo do agressor do complexo, né? Coloquei essa imagem da Kali aí porque eu acho que representa bem uma oralidade arrasadora. E aí, graças a todos esses conflitos, ela decide se separar. Então, ela vai comunicar isso para o marido. Ela decide, tá, gente? Ela não sabe o que sente, né? Então, ela analisa 1 mais 1 é igual a 2, e aí eu vou me separar, porque pela lógica não dá para ficar numa relação como essa. Então ela chega e comunica isso para o marido. Não foi uma briga, no meio da briga decidiram se separar, foi uma decisão racional. E esse marido fica perplexo, né, ao ouvir aquilo, e ele fala para ela: mas por quê você quer se separar de mim? Porque eu não quero ficar dormindo com um inimigo. Foi essa frase que ela trouxe. Veja a violência da projeção, né? O inimigo aqui, ele aderiu perfeitamente ali nesse marido, então eu não quero dormir com esse inimigo. E esse marido retorna para ela, então, essa pergunta, né? E fala para ela: mas como assim? Então quer dizer que você casou com um inimigo seu? E nesse momento tem uma virada de chave nessa história, porque essa frase vai destampar uma perplexidade na Ana. Ela não estava contando com isso. Quando ela escuta: você casou com teu inimigo? Peraí, como que uma pessoa que decidiu tão racionalmente quem poderia ser um parceiro amoroso, como que essa pessoa escolhe tão mal se ela decidiu assim com todo o bom senso que lhe cabe? Então você casou com um inimigo? Você fez esse cálculo tão mal feito, né? E aí ela fica estarrecida, ela para. Então, peraí, ele não é um adversário igual meu pai, igual meu irmão, igual todos que eu encontrei antes? O que que ele é, né? Igual esses homens aí que aparecem no meu sonho me espancando. Então a gente vê que nessa relação com o companheiro estavam mesclados sombra e desejo, atração e repulsa. Por isso que essa figura do marido é muito simbólica no caso dela, né? Ele está investido de muitas forças diferentes. E aqui que eu acho interessante a gente pensar que a gente tem que levar em conta a possibilidade de contaminação da ânima e do ânimos pela sombra. O Coleman vai falar isso. Ele vai dizer assim que essa contaminação ela acaba impossibilitando essa integração dos conteúdos de ânimos e ânima, e essa contaminação se dá justamente pela conexão de ânimos e ânima e da sombra com a alteridade, né? Então, como os dois se relacionam com essa dimensão da alteridade na psique, se essa dimensão está sombria, se o relacionamento com um outro está sombrio, isso vai contaminar esse ânimos e ânima. Então é muito importante. O Jung falava que tinha que ter primeiro um trabalho com a sombra e depois um trabalho com ânimos e ânima, né? De verdade, eu não sei direito como que ele separava essas duas coisas, porque na psique está tudo amalgamado, né? Mas pelo menos essa era a recomendação dele. Eu confesso que eu não cheguei nesse nível de conseguir fazer uma tomografia da psique e conseguir ver as estruturas ali para escolher qual trabalhar primeiro, né? Mais ou menos vai aparecendo no processo. Ah, isso aqui acho que é isso, né? A gente vai assim, né? Então o Coleman vai dizer: não é possível ouvir o que ânima e ânimos estão tentando nos dizer, até que a gente esteja preparado para reconhecer que eles não são os nossos inimigos. Eles são mais que isso, né? Ânimos e ânima têm um papel crítico em nos forçar a prestar atenção na sombra. O elo entre eles resulta numa formação potente, pois o que é repudiado é sempre forjado sob a aparência daquilo que também é glamuroso, excitante, atrativo, sedutor. Assim, ânima e ânimos não nos permitem escapar de nossos conteúdos de sombra,
mas sempre trazem esses conteúdos de volta para a nossa atenção. Enquanto eles são temidos, são evitados, são repudiados, né? Ânimos e ânimas sempre vão nos jogar para a relação com eles. Muitas vezes, na maioria das vezes, contra a nossa vontade consciente, né? Então, é muito importante a gente atentar para o que está sombrio na psique. Quando a gente fala sombra, é a situação desses complexos, né, gente? Então, como é que estão esses complexos? Como que eles interferem nesse dinamismo que me prepara para entrar em contato com o outro? Como eles interferem nesse ânimos, nessa ânima, né? Porque ânimos e ânima podem estar contaminados, que era o que acontecia no caso da Ana, né? O ânimos, no caso... Ai, perdão, tá voltando sem querer aqui, peraí. Vou voltar aqui. É que tá devagar o negócio. Pronto. No caso da Ana, o ânimos, ele estava completamente contaminado por essa tinta da sombra, né? Mas essa frase do marido parece que fez um... Epa, abriu uma fresta ali, porque ela entra pela primeira vez em contato com a possibilidade de que esse marido não seja de fato um agressor, de que esse marido não seja de fato cúmplice dessa dimensão sombria que ela carregava dentro dela, que ele fosse outra coisa. Aí começa por essa fresta a entrar a ideia de outro, porque vocês podem ver que nesse caso o outro não existia. O outro era sempre uma coisa interna que estava projetada. A alteridade externa não era reconhecida. Ela era sempre caracterizada pela projeção. Estou dizendo dos relacionamentos afetivos, né? E eram sempre vaso para essas projeções. Então, essa frase, ela abre caminho para a localização do agressor em outros domínios que não fora. Então ela começa a recolher essa sombra projetada, ela consegue entender que isso talvez esteja dentro dela e não num outro exterior. Isso pode ser meu, isso pode estar dentro de mim, né? Então, o trabalho terapêutico ele vai ter como objetivo o desenvolvimento de processos metacognitivos, fala a Paul Jung-Gesendref. O que é isso? É pensar sobre os estados subjetivos a partir de perspectivas diferentes, pensar sobre esses estados, mas não do ponto de vista egóico ou do ponto de vista do complexo. Aí é que entra a função transcendente. A gente precisa de um terceiro, a gente precisa de um outro ponto de vista, nem enviesado pelo que a consciência já sabe, e nem enviesado pelas narrativas obsessivas, neuróticas do complexo, né? Precisa vir uma coisa nova aí no meio para mediar isso tudo. E é essa função mediadora de opostos, né? Essa função transcendente que vai trazer, então, um sonho muito importante para Ana. Me avisem se vocês não estiverem ouvindo som nenhum, tá? Eu espero que o som apareça. Estão ouvindo? Sim, Gi. Obrigada. Esse foi o sonho. Prestem atenção porque isso é o sonho. Isso é o sonho que a Ana teve, em dado momento do processo, depois que pede a separação e que tem esse insight, né? Ela tem esse sonho.
ela está num lugar de mata muito fechada, uma natureza intocada. Ela se vê numa canoa muito rudimentar, que ela descreve como tendo sido construída por índios. E ela está navegando num rio sinuoso, um rio que serpenteia à frente dela, né? Então são águas muito mansas e ela está sendo levada por esse rio. E apesar da mata ser fechada e não ser possível olhar nada nas margens, porque as matas cobriam tudo, não dava para saber o que tinha ali dentro, ela tem, pela primeira vez, um sentimento. Ela tem uma certeza de que existe uma grande onça que está ali observando ela. Então, não é que ela acha, ela diz com todas as letras que ela sente essa onça. E ela despenca, ela chora copiosamente quando essa imagem aparece, quando ela fala dessa imagem. Até eu fico emocionada porque eu revivo esse relato, porque eu fiquei chorando junto. Então foi aquela, né, aquela choradeira mútua. E ela chorava muito. E ela dizia assim: eu sei que ela está lá. Como você sabe? Eu estou sentindo. Porque ela não era visível, a onça não era visível. Eu estou sentindo. Eu falava: o que é que você sente? Não sei. Então eu perguntava para ela: onde está no teu corpo aquilo que você está sentindo? Para ela tentar localizar mais fácil, né? Ela punha a mão no peito aqui, no lugar do pingente do dente de onça. Ela punha a mão aqui no peito e chorava. Então, essa onça, ela começou a aparecer e ela começa, a partir daí, a surtir alguns efeitos. Essa imagem poderosíssima nesse caso. Ela vai começar a trazer algumas mudanças. Esse sonho é um sinalizador de um momento diferente, de uma nova etapa desse processo de desenvolvimento dela, em que essa imagem vai começar a surtir efeitos na psique. E aí a gente pensa, né, na clínica, como que eu vou trabalhar então com uma imagem que é tão importante, a gente vai amplificar, né? Mas não bastava perguntar para a Ana o que essa onça significava, porque toda vez que essa onça aparecia, eu ficava super emotiva. Eu falava: peraí, esse negócio é coletivo, esse negócio não é só da Ana. E de fato não é. A onça é de todo mundo. A onça é um animal chave, mitologicamente, na nossa natureza. Ela é um animal importantíssimo. Então eu pensava: tem coisa nessa onça. Então fui tentar ver isso a partir de uma perspectiva mais ampla. Espera aí que foi de novo para a imagem. Ou seja, indo para um nível coletivo de análise, né? Porque o primeiro sonho da Ana, se a gente for para um nível coletivo de análise, ele diz de dores que não são dores individuais, são dores que são partilhadas por uma coletividade, né? A hipótese que eu levantei é que existe um fio que se balança entre a contaminação pela sombra no ânimo da Ana e a contaminação pela sombra na lida com o outro coletivo desde os primórdios da nossa história. Nós somos fundados por um imenso machucado nessa estrutura que nos faz lidar com a alteridade. A nossa história de relação com a alteridade, ela é esmigalhada desde que esse continente foi conquistado, né? Porque como é que fica o relacionamento entre eu e o não eu a partir do momento que esse continente é invadido? A gente pode pensar em países sul-americanos e norte-americanos também, a gente pode pensar no Brasil também, a gente pode pensar nesse todo. Nós sempre vamos estar diante de uma ferida nessa dimensão da alteridade. E justamente eu pensava nisso. Se a gente já é inaugurado, se isso já vem como um dado a priori, né? Se esse complexo cultural já me condiciona de algum lugar e ele já está com essa dimensão de alteridade estraçalhada, como que eu vou lidar com a alteridade? Eu já venho com esse machucado. Esse machucado já é maior do que as minhas relações individuais, ele está em mim de qualquer jeito. E aí a gente pensa, né? O que é um complexo cultural?
são as experiências que são sucessivamente vividas e que vão reforçando a tonalidade afetiva daquele tema no coletivo. Pensem na nossa sociedade brasileira, como é que é a relação com a alteridade, gente? Né? Como que os outros, as polaridades, o eu e o não eu, né? Como que eles se relacionam no nosso país? A gente tem hoje polaridades. A gente tem o eu e o não eu se digladiando, né? Então essa tendência que a gente vê expressa na política, o buraco é muito mais embaixo, porque é uma imensa dificuldade de se relacionar com o outro, é uma desumanização do outro. Por isso que não existe diálogo. A gente está repetindo o que está acontecendo nesse país desde 1500 e na América desde 1492, né? Nessa estrutura coletiva. Então, por isso que eu tomei a liberdade de amplificar essa história da onça, nesse caso, com essas imagens que remetem a esse processo da nossa colonização, da conquista desse território, né? Não é colonização, né, gente? A gente fala assim, mas está errado, né? É uma invasão, um saque, uma exploração, tudo de ruim que vocês já sabem. Então, colonização é um eufemismo infeliz, né? Porque a chegada a outros continentes, né, na época, comparado com a chegada na América, ela foi bem diferente, né? Porque o europeu ele já trabalhava com a hipótese de que existia uma China, um Japão, uma Índia, isso já estava no imaginário dele, mas ele não imaginava que a América existisse. A América estava muito mais próxima, né? Então, quando ele chega nesse continente, ele não tinha um imaginário suposto, ele está diante de um completamente outro. E esse completamente outro, quando não tem nada, quando é uma tela em branco, a gente sabe que essa tela em branco é o que impulsiona a projeção, né? Então, essa recusa de contato psicológico com o outro, ela vai ter como consequência, vai deixar como herança para nós que somos descendentes, né, desses povos colonizados, desses primeiros colonizados, a gente vai ter esse profundo sentimento de inferioridade, porque tudo o que nós éramos foi desvalorizado e foi extinto. Todos os saberes, toda a medicina, toda mitologia, uma mitologia profunda, toda a religiosidade, centenas de milhares de anos de hábitos de vida, né? Todas as respostas para todas as questões humanas essas civilizações tinham, porque elas estão também arquetipicamente funcionando e criando essa cultura desde que existem. Tudo isso foi morto, foi um epistemicídio, né, que foi silenciando, que foi obliterando esses saberes, foi arrefecendo a nossa vitalidade, foi reificando, foi, foi cristalizando raízes profundas do colonialismo. Eu estou falando isso com base no Simas e Rufino, que são autores que eu recomendo e deixo para vocês nas referências no final, mas aqui basicamente é um livro chamado Encantamento, tá? Então, esse projeto colonial, né, fundamentado no sequestro da espiritualidade por meio da catequese, na submissão da mulher e na formação de uma virilidade, olha esse masculino se formando, o masculino que nos inaugura. Uma virilidade expressa na cultura da curra, cria corpos doentes, corpos condicionados e educados para o horror como empreendimento. Essas são palavras do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino falando desse processo que nos inaugura como povo, né? Aí eu tomei a liberdade de trazer essa imagem aqui, que ela acho que é bastante aversiva, mas bastante representante do que esse processo significa, né? É uma pintura do Alton Ford que se chama Tingado, e a gente vê nessa cena o processo de colonização da América, simbolizada pela onça, que é o maior felino do nosso território, é o animal topo de cadeia do nosso território, é o animal mais importante para a gente entender a saúde de um território, né? É o animal que foi mais mitologizado no nosso território pelos nossos ancestrais. E esse animal, nessa pintura, a onça está sendo estuprada pelo touro espanhol, né?
Lá ao fundo da pintura, vocês conseguem ver que tem um incêndio, igual no sonho da Ana, se lembram? E tem a aldeia queimando lá, ao longe, ela está em cima da montanha. Aqui a gente vê o incêndio ali e vê aquelas construções que parecem maias, né? E vê esse touro estuprando essa onça. Mas vocês percebem como a onça reage, né? Igual a Ana. Aliás, a Ana reagia igual a onça. A onça está dando uma mordida na jugular do touro, né? A onça não está morta. A onça está reagindo, né? Então, apesar de ter se tornado alvo dessa cultura da curra, a natureza, barra terra, barra onça, né? Barra índia, avó, ela não perece, ela não morre. Ela foi se transformando na história da Ana, né? Essa realidade instintiva não morreu. Esse númen da onça foi transferido para aquele dente que a Ana ganhou no sonho e que ela carrega amarrado no pescoço, sobre o peito. E isso vai aludir às mitologias ameríndias, que vão dizer que a onça morta transmite a força vital dela para partes do próprio corpo dela, ossos, crânio, pele, presas. Então a alma do animal começa a residir nesses pedacinhos dele. Então, portando essas insígnias, a Ana vai ter psiquicamente, né, um caminho de acesso a essa energia viva da onça. Essa energia foi colocada no pescoço dela por essa ancestral, né? Se a gente parar para pensar nessas mitologias mexicanas, né, na cultura mexicana, é muito comum nesses festivais a homenagem a esse animal pela performance do próprio animal, né? É mais ou menos aquilo que os xamãs faziam, que é se caracterizar com a onça para ter a força da onça. Aqui é a pintura no corpo, né? Mas esses xamãs utilizavam pelas esculturas que a gente tem, que a gente consegue observar assim pré-colombianas, eles se enfeitavam com a cabeça da onça, com os ossos da onça. Isso era uma maneira, assim como os nossos ancestrais brasileiros também faziam isso com os ossos de animais, com as penas dos animais e tudo mais, né? Então, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Essa onça, aí eu fui procurar mais dela, né? Aqui, aliás, tem uma imagem do que eu acabei de dizer, que é um guerreiro vestido, né, com a pele da onça, com a cabeça de onça sobre a cabeça dele. Então, essa onça, ela é um símbolo grande para todos os povos nativos sul-americanos. Para os tucanos, são um povo que vive no Alto Rio Negro, do Brasil até a Colômbia. Eles dizem que o rugido da onça, que é associado ao trovão, ele anuncia a aproximação da chuva, né? Então, ele traz essa informação com o fluxo crescente dos rios, com a força fertilizadora da natureza, né? Então, essa onça da Ana não está na beira do rio que ela está navegando por coincidência. É esse númen, é essa fertilidade inconsciente. A onça, esse rugido traz essa água do inconsciente, né? Essa água fértil ali das margens do rio. E justamente por representar esse símbolo de força, né, por constituir esse luminoso extremamente representativo da religiosidade ameríndia, essa onça foi demonizada e perseguida por espanhóis e portugueses. Os xamãs Nahua, né, que são os nossos vizinhos aqui do Brasil, por exemplo, eles eram conhecidos pela habilidade de se transformarem em onças. Havia essa lenda de que esses xamãs incorporavam a onça, se transformavam em onça. Aliás, isso nunca morreu, né? Quem assistiu Pantanal recentemente sabe que a ideia de virar onça, ela ainda caminha conosco aqui no nosso coletivo e ela traz uma força feminina. Quem virava onça era uma mulher que tinha que sobreviver sozinha dentro de um casebre, né? Assim, na sua vulnerabilidade, o que ajudava ela era esse grande felino, né? Então, justamente esses xamãs, né, que incorporavam essa força, eles foram perseguidos e foram dizimados, né? Logicamente, sendo entendidos como praticantes de algo demoníaco. O que não foi demonizado aqui, né? Foi tudo demonizado, porque absolutamente tudo era incompatível com a mentalidade, tanto a mentalidade, o cânone racional quanto o espiritual europeu, né?
Então, não por acaso, a gente vai ter muitas representações na nossa história de um personagem muito famoso na nossa história, que é o Padre José de Anchieta, domesticando onças, ou seja, simbolicamente, submetendo essa exuberância, essa força dessa alma indígena a esse cânone cristão, né? Então a gente tem isso aqui é uma imagem que está numa catedral na Alemanha. Percebam aí o jesuíta que chega na América, olha as onças junto com os índios, junto com os animais da nossa fauna, serpentes, onças, tudo aquilo ali, e o padre numa posição de catequizar aquilo, né? Numa posição de transformar essas pessoas naquilo que elas não são, né? De capturar essa alma, de despojar essas pessoas dessa alma, dos seus símbolos, né? Do seu conhecimento. Aqui a gente tem José de Anchieta, que do mesmo jeito que apazigua a onça, também submete o índio. Olha lá. Mais uma imagem, a onça dócil ali, né? Porque para o Cristo europeu, todos os animais se curvam, né? Porque não existe nada que possa ser maior do que a religião cristã. Aqui também, olha lá, quase que exorcizando o pobre do bicho, o padre José de Anchieta com crucifixo ali, também submetendo essa onça à força cristã, né? Essas pinturas que foram feitas há muito tempo, para a gente ver como esse símbolo continua vivo, essas pinturas vêm sendo lidas numa outra perspectiva. A gente tem uma arte contemporânea que tem exteriorizado esse motivo de forma bastante diferente, mas que remete a isso aqui. Eu, particularmente, gosto muito, que são essas imagens da onça subjugando o jesuíta, e não o contrário. Gente, aquilo que é anunciado na psique do artista são os símbolos que estão iluminando o porvir de toda uma sociedade, de toda a civilização. Primeiro vem na psique do artista. O artista é essa antena. Primeiro vem para ele, né? E aí, como ele tem esse pezinho nesse inconsciente profundo, ele consegue trazer essas coisas que os filósofos, que os cientistas vão pensar muito depois. Então, eu gosto muito de pensar na arte como uma coisa que prefigura, né, o desenvolvimento de uma sociedade. E o que está prefigurando o nosso desenvolvimento é isso aí que vocês estão vendo. Essa onça nunca morreu. E ela está dando um recado, né? Nós não estamos mortos. Por que vocês se comportam como mortos com relação a quem colonizou vocês? Aliás, nós estamos num momento cultural bastante propício para falar disso. Nós estamos numa discussão aí sobre não somos colonizados, né? Nós somos um povo soberano, ninguém vai mandar aqui. Todas essas movimentações têm a ver com o caminhar dessa onça, gente, que arquetipicamente é isso que está sendo colocado em movimento, né? Essa aqui é uma ilustração da Dayara Tucano. Olha que lindeza. Só um minutinho. Mais ilustrações que a gente encontra hoje são quadros, camisetas feitas por artistas contemporâneos, né? A gente vê nessa ilustração à esquerda uma mulher, olha que interessante essa imagem, né? Uma mulher nua cavalgando uma onça que está matando uma grande serpente. Isso é de uma força, isso não requer interpretação, isso requer que a gente fique parado, sendo iluminado por essas imagens, né? Na outra, essas mulheres trabalhadoras, munidas de instrumentos de trabalho, guardadas por essa onça. Aqui também, olha, esse quadro da Mavi Maia, acho muito bonito, né? A onça com outros elementos da nossa cultura, inclusive da nossa cultura religiosa. Os lírios da Oxum, as espadas de São Jorge, né? De São Jorge, Ogum, as flores, os pássaros, né? De Oxóssi, e a cobra coral, que é um símbolo da nossa religiosidade, sobretudo de matriz africana. E ó quem está lá no meio, né? Então, essa natureza instintiva e imaterial da onça
ela vem descortinar para Ana um processo de descoberta de afetos novos e do próprio corpo. Muitos efeitos vão ser sentidos na alimentação dela. A onça ensina a Ana a comer. Ela tinha uma alimentação excessivamente infantilizada. Começa a comer direito. Tinha fobia de água. Começa a nadar. Aprende a nadar. Então, essa imagem, como a onça é o maior felino nadador que a gente conhece, né? Uma grande nadadora e uma grande caçadora, então ela traz esse ensinamento, é uma outra oralidade, é a oralidade de comer bem para se manter viva, né? É uma instintividade de nadar para sobreviver. Tudo isso, essas imagens vão trazendo. Mas como que a imagem faz essa modificação? Qual que é o poder dessa imagem para ela fazer isso? Aí, lá no volume 6, o Jung vai falar, né? Mesmo que a atividade discriminante da consciência não encontre muita coisa a ser entendida de imediato nas imagens, elas são portadoras de uma força viva que vai atuar de forma determinante sobre o ego. Por mais que a gente não entenda a imagem, a gente não precisa dissecar a imagem. A gente não precisa falar, esta onça significa que. Na verdade, quando a gente faz isso, a onça morre, né? Mas à medida que a gente fica com a onça, à medida que a gente deixa a onça nos benzer, nos proteger, nos abençoar, na medida que a gente se ajoelha para essa onça, ela vai fazer isso, né? Porque isso é religiosidade. Essa é a dimensão religiosa da psique, né? Então, por isso o Jung vai dizer, né, que a fantasia criadora ela tem uma função instintiva e racional, e ela é capaz de dar à vontade um conteúdo a ponto de unir consciência e inconsciente. Então aí a gente tem a função religiosa acontecendo. E a Ana, a partir do contato com essa imagem, com essas modificações, ela vai internalizando essa agressividade da onça. Ela vai se conscientizando que esse dente está de fato pendurado no pescoço dela. E gradualmente o desejo de ser protegida por um outro, ele vai sendo recolhido, né? Ao passo que vai sendo desenvolvido um sentimento de responsabilidade pela própria vida. A gente usava essa imagem na sessão, a gente falava sobre isso. A gente tem que ser um felino caçador, se a gente não fizer, a gente não vive, não é o outro que vai vir dar. Ninguém vem dar comida para a onça, né? Sou eu que sou responsável pela minha sobrevivência. A onça não vai chegar para um outro animal e falar, me proteja. Ela vai fazer o outro bicho ter medo dela porque ela precisa ficar viva. Então é com ela a responsabilidade, né? Então, essa natureza instintiva e material vai descortinando para a Ana um processo de descoberta dos afetos e do corpo. Então, a melhoria da alimentação, a agressividade que sai desse lugar deslocado para uma força mais colocada, mais implicada na própria sobrevivência, né? Ah, essa aqui eu já tinha dito, não sei porque que eu repeti esse slide. Aí volta aqui para a mitologia, né? Entre os índios Pano, que vivem na nossa Amazônia aqui brasileira, e também no Peru e na Bolívia, um dos nomes da onça é Inauá. E aí esse autor, o Sais, que estuda essa etimologia, ele vai dizer que esse termo Nauá, como um sufixo ou como um adjetivo, ele serve para designar o outro, o estrangeiro, o inimigo, o não gente. Então, Nauá é aquilo que é desconhecido, aquilo que é imprevisível, que às vezes é monstruoso, que às vezes aparece intercambiado até com a palavra espírito, para designar alguém que não é humano. Por isso, esse termo, Nauá, que é o termo que designa a onça, né, ele vai ser associado na própria concepção desse imaginário com a dimensão da alteridade. Eu sei que quem faz essa analogia é o autor entre Inauá e Nauá, mas cabe perguntar se essa perspectiva não ajuda a gente a entender de fato essa aparição dessa onça, né? Porque essa onça miticamente corporifica esse outro, remete a essa dimensão de alteridade da ânima e do ânimos, né? Então, essa agressividade que era sombria, que era instilada por um complexo materno destrutivo, que contaminava esse potencial de força, de vigor, né, de pulsão de vida, essa agressividade que compensava
essa persona intelectual, isso não seria, então, esse território oculto da Ana em si? Isso não seria a minha contraparte? Isso não seria a minha contrasexualidade? Não seria aquilo que eu tenho que integrar em mim mesma? Em outras palavras, teria a Ana um ânimos onça, né? Será que a gente pode dizer que esse ânimos não é uma figura de um homem interior, como muitas vezes falava Jung? Será que esse ânimos não era uma onça, né? Um ânimos natural, terreno, possível, que traz a comoção e as emoções não vividas? Será essa onça o guia, a ponte para as matas fechadas do inconsciente e para a libido serpenteante, representada por esse lago que a Ana navega em sonho? Lembra que a Ana não tem libido erótica, né? E aí vem esse animal com toda essa instintividade, né? Essa autora, a Wacker, analisando a interpretação psicológica da Kundalini Yoga do Jung, ela vai falar que a serpente é uma representação da Kundalini. Muita gente conhece isso, na verdade, né? E essa energia, essa Kundalini, é justamente essa energia primordial que conecta corpo e mente como um aspecto da deusa Shakti. É a energia que entra na matéria e fecunda a matéria, que infunde vida na matéria, né? É a união entre a energia e o denso. E, de fato, o símbolo da onça parece estar catalisando esse processo, porque a matéria, o corpo da Ana, era um corpo quase morto. Então, vai infundindo uma vida, esse serpentear desse rio, essa serpente vai infundindo uma vida, né? A Kundalini, ela emerge, de acordo com a perspectiva védica, do chakra básico, que se chama Muladhara, que é uma palavra que a gente traduzir para o português, se chama o suporte das raízes, né? E a Polly Jung-Zendorf ela vai falar que o complexo materno e o complexo contrasexual, ou seja, ânimos e ânima, né, esses complexos o complexo das capacidades negadas, eles se apresentam com frequência como questões psicoterápicas muito importantes em mulheres adultas. Na atualidade, a gente tem visto muito isso, né? Todo mundo aqui possivelmente é terapeuta e se atende mulher, está vendo que para a gente conseguir caminhar com o caso, tem que passar pelo complexo materno, tem que passar por esse complexo contrasexual, por esse ânimo, né? Então, nessa configuração, é comum que as mulheres encontrem justificativas para os sentimentos de inferioridade delas devido a uma identificação inconsciente com a mãe. E nesse caso, parece que com a Ana aconteceu isso, né? Ela não conseguia utilizar conscientemente essa agressividade, essa autoridade, não conseguia aproveitar o potencial da própria inteligência porque ficava restrita ao intelecto, né? E aí a Polly Jung-Zendorf vai falar a integração na subjetividade consciente do complexo contrasexual negado e a análise do complexo da mãe deprimida e ressentida abrem o caminho para a individuação. Então, nesse caso da Ana, acho que isso fica meio exemplar, né? A gente tem que passar por essa figura feminina, né? E herdada desse materno, para a gente continuar o nosso desenvolvimento, conscientizar o que é o feminino que vem da mãe e conseguir se separar disso, né? Os grandes predadores carnívoros são designados pelos pesquisadores de bioma como espécies-chave, por serem animais que desempenham um papel regulatório no ecossistema. A preservação desses animais carnívoros, topo de cadeia, abarca muitas outras espécies abaixo deles na cadeia trófica. E aí eu pergunto para a Ana, o que é que significa a presença da onça na natureza? Quando ela fala que no dia do sonho, né? O que é que significa quando a onça está presente? Aí ela vai dizer que quando a onça é encontrada num local se alimentando e se reproduzindo, isso significa que tudo ao redor dela está vivo. Porque, como ela é o topo da cadeia, para ela estar viva, tudo aquilo que vem antes tem que estar vivo também. Então, ela é o sinal de que tem vida naquele lugar, de que aquele lugar está vivo. É um sinal de equilíbrio ambiental, a presença da onça, né? Então, talvez
esse símbolo possa ser compreendido como uma anunciação, nesse caso, de que esse ecossistema psíquico está vivo, né? Que essa mulher está caminhando, que ela está se desenvolvendo, e que essa libido dela, que aparece aí na forma desse rio serpente e desse felino caçador, né? Desse ânimos onça, parece que isso inicia um processo de reconhecimento, de integração, por meio da força dessas imagens, né, gente? E assim eu termino a minha fala. Obrigada por terem ficado até aqui. Hum, vou tirar a imagem, tá? Para a gente poder conversar. Foi muito difícil ficar até aqui, viu? Foi um esforço tremendo, Gi. A imagem saiu, Paty? Não saiu ainda, Tá, não. então, peraí. Ah, é aqui em cima. Top chef. E agora? Tudo certo. Bom, Agora, agora agora saiu. voltamos? Voltamos. Bom, gente, vamos dar tempo, né, para sentar essas imagens, nessa intensidade toda aí, né? Sempre tem esse tempinho para a gente se ajustar, né? Depois de um aprofundamento desse, fiquei lembrando de que depois da sua apresentação no Congresso, coincidiram duas coisas significativas para mim. É, eu estava lendo aquele livro que eu te falei, né? O Som do Rugido da Onça, que aliás recomendo para todos vocês. E uma paciente minha trouxe uma onça no sonho. E fez todo sentido, assim, né? Ter vindo com esse alimento, né? Dessas amplificações que você traz e tudo mais, assim, nada como uma analista, historiadora, né? Que traz também, né, todo esse repertório aí, né, para a gente refletir sobre a questão social e cultural. Mas estou falando isso só para introduzir, para abrir a roda aqui para a conversa, né? No sentido do quanto que é, se a gente ficar estudando e decorando profundamente, o que eu não estou dizendo que não é necessário, tá? É só uma coisa para a gente refletir. As mitologias europeias, né? A gente vai ver esses mitos nos sonhos. E quanto Uhum, mais a gente entrar em contato, né, com essas imagens que dizem respeito à nossa cultura, né, com essa imagem da onça, mais a gente vai conseguir olhar para elas quando elas aparecerem, né? Porque de repente a gente poderia olhar, e eu falo por mim, assim, nos períodos iniciais de terapeuta, olhar para a onça como um perigo à uhum, espreita, né? E esse olhar, né, assim, que você trouxe é um olhar muito mais amplo, muito mais complexo para a gente entender, né, muitos elementos que atravessam a nossa cultura, a nossa psique coletiva, o nosso inconsciente cultural. Então, eu agradeço pela contribuição. Eu não vou mais estender e nem vou deixar como uma pergunta, mas para deixar para as outras pessoas trazerem também comentários, e aí a partir dos próximos você vai respondendo também. Era mais para dar esse tempinho, se a Cris quiser falar também, né, para todo mundo se assentar, né, e sentindo aí o que tem para dizer, e quiser compartilhar e contribuir, né? Tá obrigada, aberto. Paty, pelo que você trouxe, né? Não deixa de ser um perigo essa onça, né? Exato. Sim. Pro ego, né? Pro ego tá ótimo. O que for perigoso pro ego tá ótimo, né? Uhum. Se vier chacoalhar, tá bom. E eu achei muito legal você ter mandado o texto antes. Eu tô às voltas, assim, até com essa
essa minha, meus estudos aí sobre trauma, né? E pensando nesse fator, né? Nessa perspectiva do Jung de entender a psique como algo dissociado por natureza, né? Vamos dizer assim. E a Polly fala um pouco disso no texto, né? Assim, essa compreensão, né, dessa noção da percepção da individuação como esse rompimento do ego como algo unificador, né, da psique. Ai, acho que a Cris tinha caído e entrou aqui de novo, né, assim, como esse aspecto único e aí, quanto mais complexo o processo de autoconsciência vai ficando, mais a gente vai compreendendo que a psique né, cheia de elementos dissociados, né, e que isso faz parte, né, de um desenvolvimento, vamos dizer assim, saudável, né, a gente entender esses diferentes elementos, tal, eu achei legal ela trazer isso, porque a gente vem discutindo bastante isso, assim, sobre os efeitos do trauma, assim, o efeito dissociativo como algo negativo, como algo, né, assim, é, sintomático, mas também como parte da psique, como uma proteção da psique, como recursos, né, para elaboração e tudo mais. Sim. Então, esse é um elemento importante. Mas vamos lá, gente. Alguém que tem alguma coisa para trazer, para pôr nessa roda? Não precisa ser pergunta, tá, gente? Pode ser percepções, né, de vocês, contribuições todas, né? Pode falar, Mauro. Primeiro quero agradecer a Gisele, enfim, as iniciativas do Tessitura, né, que nos levam para esses lugares tão, assim, diferentes, né, para o nosso pensamento enquanto junguianos, enfim, né, e essa dimensão arquetípica, assim, que é tão desafiadora. Mas eu só queria colocar, assim, que me chamou a atenção as pinturas, assim, trazidas por artistas contemporâneos, e eu estava lembrando aqui de duas pinturas, assim, que é o Cristo da descida e o Cristo da subida, ou a Cristologia da descida e da subida do Rembrandt van Rijn, assim, que é um pintor holandês, lá do século XVII, e alguns comentários acerca da obra do Rembrandt van Rijn. Ela vai nos falar, assim, que o grande problema foi o homem ocidental ter se afastado da cristologia genuína e ele ter permitido, nessas palavras talvez não estejam bem alinhadas com a teoria do Jung, mas vocês vão me entender. Os comentários são no sentido de que foi permitido de que o ego do homem ocidental conquistador tomasse conta de uma vertente da própria arte, no sentido de que, se fosse preservada a arte cristológica genuína, nós não encontraríamos um Cristo dominador e que submete. E esses olhares, eles vêm assim se ampliando, de que possivelmente a percepção desses artistas contemporâneos, mesmo que inconscientemente, eles estão, eles estão sendo ao mesmo tempo um resgate dessa genuinidade, não no sentido de que toda obra de arte tenha que estar é, vinculada, por exemplo, ao elemento cristão, mas nós iríamos perceber que, se permitirmos os artistas contemporâneos realmente trabalharem livremente, e como a Gisele falou, se nós nos determos e nos permitir essa iluminação de pinturas que, no primeiro momento, parecem assim impactantes, eu vou dizer mais do que provocativas, até assim desconfortáveis, de repente, né? Nós iremos perceber que, na verdade,
essa genuinidade da arte só se manteve ofuscada e agora ela estaria sendo redescoberta. No sentido de que não há nada novo. E se nós pensarmos, por exemplo, o que o Gigrish fala sobre um ânimos que pode ter como elemento principal, principalmente a força da negação, tendo em vista uma ânima que divide, falando de um masculino e feminino, mas trazendo agora um ânimo que nega primeiro, para trazer um conforto dentro dessa percepção, que já não precisa se adequar a uma polaridade tão bem definida. Eu acho que o que você nos traz essa noite acaba caminhando de conformidade com isso, assim. Por favor, me corrijam se eu estou viajando na maionese ou mais ou menos isso faz um sentido, assim, né? Só queria trazer isso, assim, como comentário mesmo. É como se fosse uma pergunta, porque eu queria ouvir a Gisele falar também e os outros amigos também, né? Não é bem uma pergunta, mas gostaria de ouvi-los a respeito disso, assim, também. Quem que quer falar sobre? Tem alguém que queira falar sobre isso? Ninguém levantou a mão? É, Você falou que teve esse afastamento na arte da cristologia, né? Que a arte se afasta. E deixa eu ver se eu entendi. É esse afastamento, então, que vai propiciar o aparecimento desse Cristo catequizador, digamos assim, na arte, era isso? Sim, porque olha só, se nós pegarmos, por exemplo, a introdução do Psicologia e Alquimia, o Jung vai nos dizer que o grande perigo do homem ocidental pode ser o equívoco de tentar produzir uma imitatio Christi e no final da vida dele ele se encontrar distante do Cristo e dele mesmo. Ah, sim. E quando ele traz os elementos fundantes da alquimia, como sendo a união dos opostos, ele vai trazendo essa ideia do Cristo. Eu não estou querendo falar de religião aqui de forma nenhuma. Ele traz esse elemento, né, esses elementos fundantes da alquimia, como, por exemplo, não mais grandes separações. Daí, quando eu falo de um ânimos que é no sentido de uma negação, não é um ânimos que nega em si mesmo, é um ânimos que aparece negando a obrigatoriedade desse equilíbrio de força masculina e feminina e coloca a possibilidade da liberdade de você se colocar nesse campo tal qual a tua identificação. Não sei se fui mais claro agora. E a arte, nesse sentido, estaria reaparecendo, trazendo esse equilíbrio dessas polaridades e não mais submetida a uma autoridade criada principalmente pela sociedade ocidental. Talvez eu tenha sido mais claro agora, não sei. É que com as minhas leituras, eu acabo indo para um lugar diferente desse que você falou, porque eu venho de outras bases, né? Por exemplo, eu não parto do Gigrish nas minhas análises, eu tenho pouco conhecimento da obra dele. Então, quando você disse desse distanciamento da arte, daquela figura crística que se transforma nesse Cristo europeu conquistador, né, que legitima esse movimento, eu fico pensando que a arte, nesse momento, ela está exteriorizando o espírito daquela época, né? Que é uma época marcada por uma imensa dissociação e de uma imensa ausência de elaboração do que o símbolo de Cristo representa, né? Na leitura do Barrington, o Cristo é um símbolo máximo da mensagem de alteridade, né? Amar ao próximo. Então, ele seria esse elemento máximo. Mas na psique coletiva, na época, o que estava acontecendo é que a igreja, a consciência coletiva, se patriarcalizaram defensivamente, negando esse elemento matriarcal
da psique, né? E uma vez que isso é negado, você vai ter o predomínio de um pensamento patriarcal. Esse pensamento patriarcal puro em si, né, quando ele está lá sem o seio para contrabalanceá-lo, esse falo sozinho, ele não lida com a alteridade, ele mata o outro, né? Ele precisa do equilíbrio, mas a igreja estava completamente patriarcalizada e o feminino ele some da igreja. Ele vai ele vai sobrar um pouco na mãe de Cristo, né? Mas sumindo da igreja, ele some também da imagem de Cristo. Então, ao mesmo tempo que Cristo está sendo lido numa ótica patriarcal, quando esses elementos femininos são, quando ele é despojado desses elementos femininos, ele vira uma figura completamente impotente. Ele fica lá ou uma criança no colo da mãe é, sendo cultuado ou na forma de uma criança ou na forma de um morto numa cruz, né? E essa vitalidade toda é perdida e ela vai alimentar outros símbolos, né? No inconsciente mesmo, cultural, que são alguma figura vai receber esse feminino, né? E normalmente quem que recebe esse feminino pujante? O demônio, as bruxas, são essas figuras que se alimentam desses resíduos e que vão ser projetadas. Então, esse Cristo que legitima, né, isso tudo que está acontecendo é um Cristo sem feminino, é ele que vai ser expresso nessa época em todas as criações, assim, é um Cristo que não tem esse feminino. E uma vez que eu não tenho essa polaridade desenvolvida, eu não consigo desenvolver a lida com a alteridade, com o outro, né? Então é muito complicado, porque só o feminino sem o masculino também não tem alteridade, porque o feminino, ele engole tudo, ele é uma grande estase, né? Que ele vai agregando tudo a si mesmo. Ele é um princípio indiferenciador, ele tira, ele borra as margens e os contornos e ele funde as pessoas, funde as coisas, né? Também não tem alteridade se eu estou fundido no outro, né? Então, esse princípio, quando ele está sozinho, sem o falo, também é uma desgraça. E a gente não viu isso na sociedade, porque a gente não está numa sociedade matriarcal degenerada, a gente está numa sociedade patriarcal degenerada. Então, eu falo que está degenerado, né? Mas os opostos, eles são. Uma das polaridades reinando sem a outra é sempre uma tragédia, né? Então, eu acho que um pouco a arte acompanha esse movimento psicológico europeu, né? Que está ali, é o espírito daquela época falando nessa arte, né? Assim como o espírito da época falava na nossa arte aqui também, antes dos europeus chegarem. Eu me lembro de uma palestra num dos congressos da JB, eu acho que está num livro, se não me engano, deve estar no Terra Brasilis, que é um livro que o Gambino escreve um capítulo, e eu vi nessa palestra dele ele falando da da arte em pedra, né, aqui do Brasil, antes da colonização, e ele traz uma imagem de duas andorinhas copulando, que foi feita muito antes da chegada do homem branco aqui. Então, a nossa arte também expressava, né, o que estava aqui. Olha que encontro potente que seria se esse logos tivesse se aberto para a psicologia do indígena, né? Mas esse encontro foi desperdiçado, né? Então, imaginem só o que teria sido, como dizia o Oswald de Andrade, né? O português chegou debaixo de uma bruta chuva, né? Vestiu o índio. Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, não sei se eu ajudei com isso ou se eu piorei todas as dúvidas possíveis, né? Não, eu acho que com palavras diferentes, Gisele, por outros caminhos, mas é mais ou menos isso que eu quis É, falar, sabe? por É. outra estrada, né? Isso, isso. O que mais, gente? Fala, gente, eu quero ouvir as pessoas. Obrigada pelo seu trabalho, pelas imagens, muito potentes, né? E eu não fui ao congresso, não pude,
por questões familiares, perdi você, mas agora o IJUSC, nosso Instituto Irmão, me trouxe você. Assim, são muitas imagens, é muita coisa, mas teve uma delas que até eu escrevi aqui, do jesuíta, né? E o índio e o animal, que me fez lembrar, eu não sei se alguém aqui assistiu a série do Vic. Alguém assistiu? Que então, Mauro, é impressionante a relação do Ragnar com o sacerdote, né? Com o padre, na verdade, que ele entra e faz barbaramente, né? O que eles faziam mesmo na igreja inglesa, e ele rapta esse padre. Eu acho tão simbólico esse rapto que ele faz, né? E que o que se dá entre os dois, eu acho que é o que você nos trouxe aqui. Só quando nós alcançarmos esse lugar, né, onde ele deseja ser raptado e o raptor se deixa raptar também. E ele vai vivendo com horror de início e ele vai ouvindo as barbaridades, vamos dizer assim, né? E vai percebendo que são rituais, e são rituais importantes, primitivos, importantes. Tem um momento que o filho do Ragnar, eu esqueci o nome, eles têm alguém se dá em sacrifício, e é um sacrifício terrível, que é abrir as costelas atrás, né? Enfim, não vou poupar de detalhes. E o padre vai ficando apavorado, e o filho do Ragnar diz assim, mas da morte? Mas a morte é só morrer. E, e ele vai para o sacrifício, ele tá pronto para ir. Ele se ofereceu, ele vai morrer, e é só morte. E ele vai ficando, enfim, ao final, se alguém for assistir, eu acho tão importante a, a união, quase que eles se tornam um só no tempo. E o colonizador tem esse arquétipo do herói, não adianta, ele entra rasgando, cortando cabeça, porque um tem medo do outro. Mas eu acho que só o desejo, né, de ser raptado, de ser raptor, é que vai nos levar para esse lugar. Eu acho que é a alma mesmo de cada um, individual, né? É a alma individual que vai ter que ser trabalhada. Como agora a gente precisa dar uma atenção para o masculino para que ele possa alcançar uma possibilidade de relacionamento, né, humano com uma outra mulher. Enfim, estou aqui, eu falo muito. Não, mas Mas me super emocionou interessante, lembrar, sabe, do padre do Ragnar. sim, porque o que você está falando é antropofagia, né? A gente precisa devorar o outro precisa nos devorar, né? Aliás, eu acho interessante quando os padres se escandalizam com esses ritos. Eu acho bastante irônico, né? Porque imagina o índio ou o viking ouvindo que você come o corpo e bebe o sangue da sua divindade, né? Porque o cristão faz isso, né? Tudo bem, é simbólico, mas não é só simbólico, porque na missa se diz: este é o corpo, né? Este é o sangue. Não é assim, gente, isso aqui é um pedacinho de pão que está representando. Não, é o corpo, é o sangue. A gente repete isso, né? Então, é, é tão importante É o combustível devorar de o alma outro ponto do de Hillman, vista, né? É, né? Não tem como ficar no concreto, nós temos que alcançar a profundidade, né? isso. Quando você estava mencionando antropofagia, a Letícia deixou um comentário ali, Ah, ó. deixa eu ver. Gostei muito da apresentação e das perspectivas do inconsciente coletivo. Lembrei muito do livro do Alberto Mussa que Ah, se intitula Meu Destino é Ser Onça. Ele restaura a mitologia tupinambá e sua cosmovisão, especialmente sobre o ritual da antropofagia, isso. transformação especialmente coletiva.
para vocês verem, né, a importância daquilo que foi negado voltando na cultura. A Grande Rio, essa escola, eu achei que trouxe esse enredo, eu acho que ela estava assim com os dois pés no nosso inconsciente cultural, porque ela trouxe primeiro o enredo das sete chaves de Exu, ela coloca o Exu dentro da casa das pessoas, da casa das famílias ali, que jamais se relacionaram com aquilo. Ela é campeã do carnaval pela primeira vez fazendo isso, né? Levando Exu para dentro da casa das pessoas. E depois ela trouxe a onça, né? Então, como o carnaval é uma potência arquetípica, assim, avassaladora, né? Então, essas imagens, quando vêm ali, elas têm um poder danado, né? As pessoas ficam com aquilo, que tem um poder de se manter na gente, né? A gente tem uma sorte de ter isso nesse país, né? E acho que é por Exu mesmo que tem que entrar na casa da gente. Hermes, né? É o único que vai e volta, entra e sai, né? Faz conexões. Imagina o que que é na casa do cidadão de bem brasileiro ver um orixá preto segurando um ogó, que é um pênis, né? Então, com essa masculinidade toda é, estacionada, regressiva, né? Essa masculinidade defensiva, você vê esse outro modelo de masculino que literalmente entra rasgando assim na televisão, né? Poxa, e o tanto de literatura, o quanto a psicologia analítica hoje em dia está debruçada sobre Exu, a psicologia analítica está apaixonada por Exu. Eu vejo um movimento assim, né, de pessoas lendo Jung a partir de Exu, lendo Exu a partir de Jung. Então, isso vem com força, isso vem chacoalhar mesmo. A psicologia analítica no Brasil, ela tem possibilidade para ser uma coisa criativa, intensa, maravilhosa, para criar muita coisa aqui. Porque juntando essa alma que a gente tem, né, com a leitura de mundo do Jung, o que que não dá para sair disso? É uma criação assim imensurável, né? Imagina se o Jung tivesse vindo para cá, visto essas religiões de matriz africana, se ele fosse até a Bahia, se ele visse os terreiros de Candomblé, né? O que que não teria falado? O que que não teria saído, né, dali? E tem a coisa da nossa psique também, né? Talvez o Jung não alcançasse certas coisas que a gente alcança aqui por causa da nossa biografia, né? Por causa da nossa história, por causa das nossas surras, né? Por causa de tudo isso, né? Igual a Ana. Por isso que eu acho que você vem fazendo esse trabalho de uma forma brilhante, que as pessoas precisam conhecer o que você vem falando, que você vem estudando isso há bastante tempo, isso que está na moda agora. E eu faço o convite de novo, pessoal, para vocês assistirem a apresentação da Gi sobre Exu e Pombagira, porque também atravessa, assim, a gente vai resgatando, assim, a linguagem que está na nossa linguagem popular, no que a gente fala no dia a dia, nas expressões, o quanto que essas imagens atravessam o nosso cotidiano e a gente mal tem noção, dimensão disso, né? Quando não está tão conectado com a cultura, né? Dessas religiões, né? E tudo mais, não diretamente, né? Ai, gente, a gente chegou às 10h05 aqui. Vontade é Eu de falei ficar mais do que mais, era para falar, obviamente, né? mas Tentei foi falar pouco, riquíssimo. mas não dá. E foi rico demais, Gi, assim, agradeço muito, acho que todo mundo que ficou até aqui ficou porque, né, se sentiu atravessada, afetado, né, por toda essa Sim. contribuição. Vou avisar, enquanto tem bastante gente aqui, que a gente segue o fio dessa conversa e no mês que vem, seguindo mesmo esse diálogo, vem a Andréia Cunha, do IPAC, olha, era do IPAC, do IPA Bahia,
e ela vem falar sobre a resistência indígena e as perspectivas de contato, né? Então a gente vai dialogar sobre esse trauma, né, da colonização e, enfim, continuar essa conversa da Gi também. Então todos convidadíssimos. Tá bom? Depois eu coloco no grupo e também nas redes sociais do JUSC, na minha, de novo a divulgação da data do próximo encontro, né? Geralmente é nessa segunda-feira do mês, né? E aí, Gi, você tá convidada a estar com a gente, se Nossa, quero conseguir. muito ver a Andréia. Venha ver a Andréia. A Andrea, vocês terem uma noção, nessa apresentação da Gi no Congresso, ela terminou a apresentação em prantos, assim. Ela saiu super emocionada, foi bem forte, assim, no dia lá no Congresso. Então, as duas têm mesmo essa apresentação da Gi, conectou com muita coisa dela que ela tem vivenciado, né? Sim. Então, fica esse convite para todos vocês. Gi, muito obrigada. Que você esteja mais com a gente na medida que esse doutorado vá, Esse negócio acabar, pelo amor de esse Deus, que negócio tem acaba. fim. Ah, Ai, é isso, gente. Brigadão, viu? Dá vontade de ficar mais e abrir até mais para os obrigada, comentários, mas obrigada, tá gente. tarde para todo mundo. É só segunda-feira ainda, né? Na expectativa de novos encontros. Então, um beijo, gente. Gente, super obrigada, viu? Boa semana para vocês. Beijo. Obrigada, Paty. Obrigada, Cris. Beijo. Beijo, obrigada, Gi. Beijo. Tchau, pessoal.